Olá, eu sou a Andréia, uma das fisioterapeutas da APAI, e eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de novo protocolo de tratamento que iniciamos no segundo semestre de 2019 e onde obtivemos excelentes resultados com os pacientes, que é o PED-ASUIT. Então, o que é o PED-ASUIT? Nada mais é do que a associação de uma terapia intensiva combinada com um macacão terapêutico SUIT. E ele vai promover para esse paciente um ajuste biomecânico. Então, essa terapia intensiva, a gente trabalha com o paciente 4 horas diárias, 5 dias na semana, por 4 semanas seguidas, tá? Só uma observação, que foi feita uma adaptação para as APAES devido à grande demanda de pacientes, onde ao invés da gente atender 4 horas diárias, a gente vai atender 2 horas diárias, tá? Então, nós, fisioterapeutas apaianos, nós vamos atender 2 horas diárias por 5 dias na semana e 4 semanas seguidas. Finalizando o protocolo intensivo, a gente dá continuidade no protocolo de manutenção, que são 2 semanas seguidas, tá? E a gente tem que cumprir 6 horas semanais. No protocolo de manutenção, a gente pode intercalar, né? Dar uma folguinha de dias, fazer 2 ou 3 vezes na semana, cumprindo as 6 horas semanais certinhas, ok? Então, qual que é o principal mecanismo de ação do PED-ASUIT? Ele vai agir na plasticidade cerebral. O que é essa plasticidade cerebral? É a capacidade que o cérebro tem em reaprender novos padrões de movimento, proporcionando isso para o paciente, né? É uma maravilha isso. Então, a gente trabalha com o paciente dentro de uma estrutura metálica tridimensional, que é a gaiola, tá? E a gente tem duas habilidades que a gente pode trabalhar nela, a Monkey ou a Spider. Então, a Monkey a gente vai trabalhar através com roldanas ou polias, né? A gente vai fazer todo o alongamento e fortalecimento e posturas de suspensão com esse paciente, tá? Na gaiola Spider, o paciente já vai estar vestido, né, com o macacão terapêutico SUIT e a gente vai utilizar um cinto, nós vamos colocar nesse paciente e tem as bangues que a gente vai interligar o paciente à gaiola através dessas bangues que são elásticos, ok? Então, quais são as indicações para fazer o PED-ASUIT? Paralisia cerebral, síndromes, acidente vascular encefálico, traumatismo crânioencefálico, ataxia, atetoide, atraso no desenvolvimento motor e a espinha bífida. E nós temos as precauções. Por quê? Porque nem todos os pacientes que têm indicação, eles podem fazer o PED-ASUIT. Então, antes de iniciar qualquer protocolo, o paciente tem que passar por um médico e ele vai ter que fazer um raio-x de quadril e coluna, porque a gente precisa saber se tem ou não uma luxação de quadril e se tem ou não uma escoliose e saber qual a angulação dos dois, tanto da escoliose quanto da luxação, tá? Então, a gente trabalha junto com o médico também. Nós temos sempre que estar atentos às crises convulsivas não controladas, se o paciente é diabético, se é hipertenso, pacientes com hidrocefalia que fazem uso de válvulas, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que prestar muita atenção em relação a contraturas, aquelas contraturas muito, muito fortes, tá? Então a gente sempre tem que prestar atenção nisso. E a indicação é que o paciente tenha acima de 83 centímetros, mais que 9 quilos e mais de 14 meses, tá? Então, essa questão dos 9 quilos, a gente tem que ter uma união de fisioterapeuta com os familiares, porque a nutrição deste paciente tem que estar em perfeitas condições. Por quê? O PED-ASUIT, ele é igualado, né? Um exemplo que eu vou dar, como se os pacientes fossem um triatleta. Então, o esforço, os estímulos que vão estar sendo dados para esse paciente é como se fosse de um triatleta, né? Uma musculação de todos os dias. Então, essa nutrição a gente precisa que esteja certinha em dia, para não acontecer do paciente adoecer, tá? E daí a gente tem que interromper no meio do protocolo. Outra coisa também, se o paciente começar o PED-ASUIT, ele vai ter que parar
por esse tempo, né, de terapia intensiva, qualquer tipo de fisioterapia que ele esteja fazendo. Ele pode continuar só com a fono, tá? A físio ele vai ter que interromper todas durante esse período intensivo. Então essas são, né, as precauções que nós temos. E agora quais são as contraindicações absolutas que não podem mesmo fazer? São as cardiopatias não controladas, né? Distrofia muscular de Becker, distrofia muscular de Duchenne, escoliose acima de 45 graus, uma luxação congênita acima de 50, uma luxação congênita não, desculpa, luxação de quadril acima de 50 graus, osteoporose e seria um só, é só isso mesmo, tá? E quais são os benefícios? Quais são os ganhos que a gente tem com esses pacientes, né? São muitos. Mas ele modula o tônus, tá? Ele melhora o ajuste biomecânico do paciente, ele diminui contraturas, ele corrige um padrão de marcha, ele faz um alinhamento do quadril, porque às vezes o quadril é rodado, inclinado, então ele faz esse alinhamento, ele faz um controle cervical e de tronco, e com esse controle de tronco e cervical já auxilia na deglutição do paciente, na fala e também em questão à salivação. Ele diminui contratura, tá? Ele faz uma simetria corporal. Então essas são, né, um pouquinho que eu tentei resumir, tem muito mais coisa, mas eu tentei resumir só para passar um pouquinho para vocês e eu espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Obrigada.